Boa tarde, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto da tarde. Aí eu convido os irmãos a ficarem em pé, né? O louvor sai melhor, de melhor qualidade. E vamos cantar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Aclame ao Senhor toda a terra. Cantemos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder,
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Que possamos crer nessas promessas do nosso Senhor. Próximo cântico: conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Esse cântico é um testemunho, irmãos. É um testemunho de quem nós éramos e hoje como nós estamos pelo sangue de Cristo, né? Então, cante mesmo como se fosse o seu testemunho, né? Testemunho de regeneração. Saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Oremos. Pai, obrigado porque essa tão grande salvação nos alcançou num dia tão lindo, Senhor, o dia em que nascemos de novo. Entramos para a Tua família, a família de Deus, e agora pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque Tu nos escolheste antes da fundação do mundo. E por esse motivo, Senhor, podemos estar aqui na Tua casa, Te buscando, Te louvando, apesar dos problemas, Senhor, apesar mesmo do mundo, das situações que tentam mesmo nos afastar, tirar o nosso foco de Ti. Mas nos ajuda, Senhor, esteja conosco neste culto, esteja presente no meio de nós, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e seja mesmo, Senhor, aquele que nos edificará através da Tua palavra. Nos abençoa mais uma vez, eu te peço,
e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar? Próximo cântico, ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor. Nós já cantamos uma vez, é o hino do cantor cristão. Não sei se os irmãos conhecem, mas vamos cantar. Estava ali na lista. E Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, expor mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Muito bem, irmãos. Só apresentar os avisos semanais, os nossos cultos da semana, e relembrar, sempre orar, né, por aqueles irmãos que estão doentes, os irmãos que estão em viagem. Lembrando do pastor Elias, como eu falei, ele está pregou ontem à noite, ele está pregando agora, deve ter já terminado, acabado de terminar o culto da manhã lá na igreja, ele estava pregando, e à noite também ele estará trazendo a mensagem. Orar. Na quarta ele está viajando do Amazonas, no norte, né, para o Acre, que é um pouco mais para lá, né? Tem um Brasil, aí no Brasil ele foi no Nordeste, Amazonas, e vai mais para lá, o Acre, onde ele serviu muito tempo lá, nos anos 90. Aí vai lá rever os irmãos, enfim, vamos orar pela sua viagem. Também tem a irmã Maria, a Bia, que estão viajando. Eu sempre esqueço de mencionar elas de manhã, mas me perdoe, irmão, mas a gente tem sempre orado também nos cultos aqui de oração. A gente ora pela irmã Maria e pela Bia. O Danilo já chegou de viagem, já está no meio de nós. Tem a irmã Augusta, questão da saúde, que Deus faça o melhor. Hoje ela já está no lar, tá? Então vamos orar pela irmã Augusta. Enfim, meus irmãos, temos
tantas coisas para pedir, tantas coisas para orar. É o nosso dever nos humilharmos e apresentarmos as nossas orações ao Senhor. Tá certo? Irmã Angelina também, não vamos esquecer desses irmãos. Tá certo? E só lembrando, né, também mais um motivo de oração. Temos o nosso Clube Descobridores da Bíblia e agora tem esse novo projeto nas escolas, né? Que Deus possa abrir as portas. Existe a lei, existem as escolas, mas existem os pais, os alunos que devem mesmo se inscrever nesta disciplina. Então, orar para que o Senhor mesmo possa abrir. Eu estou com disponibilidade, tenho interesse em fazer trabalho, mas que o Senhor possa, né, trabalhar nas vidas e corações e que seja uma porta aberta também para o Evangelho. Tá certo? Mais uma vez eu reforço, se algum irmão conhecer algum amigo, alguém que talvez tenha interesse nisso, eu tenho aqui o requerimento que você pode levar para casa, assinar, pode dar para ele assinar, ele levar na secretaria da escola. Se não puder ir, pode trazer a mim, eu levo com todo prazer, com todo gosto, no colégio, a secretaria do colégio, tá bom? Enfim, são estes os avisos. Antes da nossa mensagem, vamos cantar o último hino do cantor cristão. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Eu acho que esse cântico é bem conhecido no mundo, né? Até perguntei do Valério, acho que ele disse que talvez saberia esse cântico. Então, vamos cantar. Aí eu convido a ficar novamente em pé, que aí daqui a pouco a gente vai ficar muito tempo sentado. E vamos cantar este hino. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Desculpa, eu estou sem aqui. Qual é o próximo? Anticomunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará, que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor,
sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém, meus irmãos. A hora vem chegando. Ainda em pé, vamos fazer a leitura do nosso texto. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Filemon. A leitura hoje vai ser um pouco longa. Filemon 8 a 20, né? Carta, a epístola de Paulo a Filemon. Versículos 8 a 20. Filemon 8 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Deus abençoe a sua palavra. Pai, nos abençoa neste momento, mais uma vez te pedimos, que o Senhor possa mesmo abrir os nossos corações, abrir os nossos entendimentos para a tua palavra, Senhor. Nos livra mesmo do erro, nos livra mesmo das ciladas do inimigo, e que a tua palavra possa ser verdadeiramente anunciada. Te peço humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Irmãos, como eu falei no domingo passado, nós entramos na seção principal da carta. É onde está, digamos assim, a alma do que Paulo quer mesmo pedir a Filemon, a Áfia, ao seu filho Arquipo e à igreja ali de Colossos. Então estamos no assunto principal que Paulo está tratando justamente com Filemon. E aí nós vimos que como foi a maneira que Paulo começou o seu pedido, a sua intercessão por Filemon. Nós vimos no domingo passado que ele começou primeiro, digamos assim, elogiando Filemon, primeiro pelo seu amor e a fé que tinham no Senhor. Depois, o seu amor para com os santos, para com os irmãos ali da igreja em Colossos. E aí Paulo diz, olha, que eu poderia te ordenar, pela liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, eu poderia te mandar, te dizer, te ordenar o que é certo em Cristo Jesus. Mas não vou fazer isso. Antes, eu vou apelar
para algo que se chama amor. Eu vou te apelar, vou te pedir em nome do amor. Né? E aí Paulo vai dizer, olha, recebe, né, o Onésimo, recebe. E também nós vimos que Paulo utilizou também não da sua autoridade, nem a questão da sua idade, nem de quem ele era. Poxa, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado pelo próprio Cristo. Já tinha idade para ser, não sei qual era a idade de Filemão, mas já tinha uma certa idade, era mais velho. Filemão deveria respeitar o pedido de uma pessoa mais velha. Então, mas Paulo cita, digamos assim, olha, Filemão, não vou te pedir em nome disso, mas cita, né? Mas vou te pedir em nome do amor. E aí nós vimos domingo passado que existem coisas que podem ser ordenadas em Cristo Jesus, mas existem outras coisas que não devem ser ordenadas, como por exemplo o perdão. Em outras palavras, o que Paulo está pedindo do Filemão? Perdão por Onésimo, perdão a Onésimo, né? Me corrijo aqui, perdão a Onésimo. E nós vimos que é totalmente errado eu mandar, por exemplo, irmã Carolina, perdoe. Por quê? A irmã Carolina, eu perdoo. Mas aí, por trás, começa a alimentar uma mágoa, uma raiva por dentro, em que de boca está perdoado, mas as minhas ações eu começo a tratar mal, começo a negligenciar, começo a desprezar. Por quê? Internamente não é verdade o perdão. Eu fui obrigado, eu fui constrangido a perdoar, a ter esse sentimento de amor, e o amor gerar esse perdão, mas é algo falso, é algo ilusório. O perdão não existe realmente, né? E Paulo está justamente fazendo o caminho inverso. Não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então Paulo diz, olha, eu te peço em nome do amor, o sentimento daqui de dentro, né? Para que tu mesmo, esse teu amor que tu tem para com o Senhor, seja também externalizado para os irmãos, e além dos irmãos, que esse amor alcance o Onésimo. Né? E aí até vimos o exemplo do ovo, né? Dentro do ovo existe vida. Se eu for de fora para dentro, querer ver o que é que tem lá dentro, tirar a vida que tem lá, se quebra, se eu perco aquela vida. Agora a vida nascendo naturalmente se torna realmente uma vida que cresce, aumenta até atingir a maturidade. Assim mesmo é o perdão, né? É fruto deste amor que Deus derrama sobre nós. Nós vimos isso, é um amor que Deus nos dá. Pelo contrário, o homem é odioso, não consegue amar nada, ninguém. Mas existe o amor do pai, do filho, do irmão e tal, de amigo. Sim, isso é pura graça de Deus, porque o homem em si coloca algo, né, coloca barreiras aqui, e você começa a ver o homem já começando a cuidar apenas de si. Sou eu em primeiro lugar, né? Às vezes um pai e o filho, existem algumas brigas, e aí você vê que não é totalmente isso. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é perfeito. E esse amor é derramado por meio do Espírito Santo, e aí sim nós conseguimos amar, conseguimos perdoar. Primeiro porque ele nos perdoou, né? Fomos perdoados, e por isso eu devo perdoar. É algo que brota, meus irmãos, é algo que nasce no coração do verdadeiro crente, né? E aí nós vamos ver, dar prosseguimento, eu espero ir até o versículo 20, se o tempo nos ajudar. E aí vem o versículo 10. Olha, note que até aqui o versículo 9, cadê aqui? Até o versículo 9, Paulo não cita Onésimo. Paulo não cita Onésimo até o versículo 9. Chega no versículo 10, aí ele diz, olha, Filemão, eu solicito isso em nome do amor. Versículo 10. Sim,
solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Veja, Paulo estava preso aqui. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Filemão era um homem rico. Será se Paulo poderia ter dito: Filemão, poxa, manda aqui um pouco de dinheiro aqui para eu poder me sustentar, manda umas peças de roupa, algumas comidas boas aí, Filemão, né? Traz para mim e tal. Mas a gente não vê esse tipo de coisa no apóstolo Paulo. Ele não quer se aproveitar, pelo contrário, ele está lá no seu lugar como prisioneiro e não quer favores de Filemão. Pelo contrário, ele pede em favor de um terceiro chamado Onésimo. E aí ele começa a utilizar já, nós vimos o amor, mas aí ele começa a utilizar uma nova estratégia, digamos assim, um novo motivo para Filemão aceitar o Onésimo, que é o argumento da sua regeneração dentro da prisão. Veja, ele fala no final do versículo 10, olha: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, este homem é regenerado, Filemão. É um novo ser, é uma nova criatura em Cristo Jesus. É alguém que nasceu de novo entre algemas. E quem foi que gerou? Paulo vai dizer: eu gerei. Veja, Filemão era escravo, Onésimo era escravo de Filemão, e existia uma igreja na casa desse senhorio, na casa do Filemão. Mas Onésimo não aceitou Cristo Jesus lá na casa do Filemão. Ele fugiu, deu algum tipo de prejuízo, não sabemos se ele furtou, se ele quebrou algo, mas deu algum prejuízo. E foi preciso chegar na cadeia, na prisão onde Paulo estava, para que Paulo mesmo gerasse, né? Claro que não foi Paulo que salvou, né? Você ajoelha aqui, Onésimo, eu hoje perdoo os teus pecados. Não, Jesus Cristo mesmo salvou este homem, mas foi por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo diz: olha, que gerei entre algemas. E veja, é um fato mesmo, é algo muito forte Paulo dizer: meu filho Onésimo. Paulo não nasceu com Onésimo, não viu Onésimo nascer, crescer. Pelo contrário, Onésimo chegou na cadeia. Geralmente quem chega numa prisão não é alguém bonzinho. Não é alguém, né? Essa pessoa aqui é tão fofinha, tão maravilhosa de estar perto, né? Tão bom estar. Mas esse homem foi de tal forma transformado, ele foi regenerado, que Paulo chega a dizer: meu filho. É um sentimento mesmo de amor, de proximidade. Paulo está externalizando o seu amor por esta pessoa, né? Espiritualmente falando, Onésimo, digamos assim, de alguém que não valia nada na antiguidade, era um escravo, né? Escravo era um objeto vivo. De alguém que não valia nada, agora ganha um patamar espiritual diferente. Agora, espiritualmente falando, era um regenerado, era filho espiritual do apóstolo Paulo. Até como curiosidade para os irmãos, na época passada, nesta época aqui, geralmente os senhores de escravo renomeavam os seus escravos, davam um nome. Então, se eu fosse escravo na época, muito provavelmente eu receberia um outro nome. A gente vê isso acontecer, por exemplo, ali com Daniel e seus amigos, né? Quando chegam ali na Babilônia, recebem novos nomes, né? do rei Nabucodonosor. E, por exemplo, Onésimo, o que quer dizer o nome Onésimo? O sentido da palavra quer dizer proveitoso, alguém que é útil, alguém que tem alguma utilidade. Pode ser que não seja o nome verdadeiro de Onésimo,
né? E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, na história vemos Crécimo. O que quer dizer Crécimo? Era um nome de um escravo, de uma pessoa. Quer dizer útil, benéfico. Outro nome que é conhecido da história, Cresto. O que significa Cresto? Útil, digno, bom. Outro nome, Onesíforo. O que significa Onesíforo? De proveito. Sínforo. O que quer dizer sínforo? Benéfico, vantajoso. Carpo. O que significa o nome Carpo? Frutífero. Então veja, nomes de escravos com significado, digamos assim, meio que óbvio. Deveria significar alguma utilidade. Não sabemos se esse é o nome de batismo, o nome de nascença de Onésimo. Mas Paulo utiliza esse nome, Onésimo, até para fazer um trocadilho no versículo 11. Olha o que ele vai falar no versículo 11. Ele, Onésimo, antes te foi o quê? Inútil. Atualmente, porém, o que ele é? É útil a ti e a mim. Veja o trocadilho, o jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz com o nome desse escravo Onésimo. Então, olha, antes ele te foi inútil, só te deu trabalho, Filemão. Mas para você ver a transformação que o Evangelho trouxe na vida desse homem, hoje ele é útil a ti e a mim e a ti. Sinceramente, eu vou lhe falar, numa situação dessa, onde a pessoa se encontra preso, digamos assim, a pessoa diz, o que eu vou te ajudar por quê? Tu está na mesma situação que eu vou te ajudar em quê? Né? Tu lava a tua roupa, eu lavo a minha roupa. Tu faz tua comida, eu faço a minha. O que eu vou te ajudar? Né? E veja, de novo eu falo, eu trago à tona isto. Esses dois personagens, essas duas personagens, Paulo e Filemão, estavam na cadeia. Sabemos que Paulo não fez nada, pregou o Evangelho. Mas Filemão era um escravo fugitivo, perigoso. Né? Alguém que não era de confiança. E esse homem foi alcançado pelo Evangelho e foi de tal forma transformado que começou a ter utilidade, não assim solto no mundão, mas dentro da cadeia. Nós não vemos uma pessoa revoltada, não vemos uma pessoa assim chateada, brava com o mundo, né? Não, eu estou chateado com o sistema romano. Né? Primeiro que não era nem para eu ser escravo, era para eu ser liberto. Né? Primeiro que aquele crente lá que diz que é Filemão, se ele é crente mesmo, não era nem para ter escravo. Era para amar todo mundo. Não vemos esse relato aqui na carta de Filemão. Pelo contrário, vemos uma pessoa humilhada, não humilhada de rebaixada, mas humilhada no sentido de, olha, agora eu sou servo. Vou ser servo do apóstolo Paulo. Vou ser útil a alguém que está na mesma condição que eu. Né? Eu me rebaixo, eu me humilho. Eu fui salvo através desse homem, desse apóstolo. Então eu vou servir para alguma coisa. E agora ele quer servir, quer ser útil ao seu mestre por direito, o Filemão. Né? Versículo 12, o apóstolo Paulo diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo, ele está cumprindo a lei. Naquela época, Filemão era o dono de Onésimo. Filemão comprou o Onésimo, pagou por ele, gastou um dinheiro. Se um escravo ele fugisse, a pessoa que resgatasse esse escravo poderia se servir dele, mas deveria retornar para o seu possuidor original.
essa pessoa que resgatasse não poderia fazer, assim, digamos, infligir nada que incapacitasse esse escravo. Porque por direito de quem era o direito de dar a pena para esse escravo? Quem era o dono? O Filemon. Então Paulo está dizendo, olha, eu te envio de volta, ele me serve, ele é útil para mim, mas eu te envio de volta. Em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Veja, é sutil, mas veja, Paulo está cumprindo a lei, eu te envio de volta. Mas o meu próprio coração, ele cumpre a lei, mas ele reveste a lei com algo superior. Que algo superior a esse? O amor. Coloca um sentimento ali, olha, eu te envio de volta, estou cumprindo a lei, Filemon. Eu devo cumprir a lei. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas, Filemon, não pense que o Onésimo está indo assim, né, digamos assim, por conta própria. O meu próprio coração está com ele. Imagina Filemon recebendo a carta, lendo. Ixi, rapaz, eu já sei que com esse camarada eu não posso fazer nada. Porque está o coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo me apresentou o evangelho. Eu sou cooperador do seu ministério. Imagina, eu devo a esse homem. Eu sou devedor do apóstolo Paulo. E agora ele está me enviando alguém que só me deu raiva, só me deu trabalho, me deu prejuízo. Mas e agora? Paulo está dizendo que é o próprio coração dele que está junto com o Onésimo. E agora, o que eu vou fazer? Né? Mas Paulo está trazendo a lembrança, está se utilizando de algo superior à lei, de algo superior ao sistema senhor-escravo. Paulo está se utilizando do amor, mais uma vez eu digo, do amor de Deus, que é derramado no coração do crente. O amor que dá o poder, que gera o perdão na vida do crente. Certo? Então eu espero que tenham entendido. Versículo 13. Eu queria... Versículo 13 de Filemon. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha, vemos mais uma vez a questão do apóstolo Paulo, dizendo que Onésimo era útil para ele ali. E vemos o apóstolo Paulo dizendo que queria o Onésimo com ele. Veja, por aqui, por volta que o apóstolo Paulo já deveria ter por volta dos 60 anos. Essa já era uma idade avançada para a época, né? Veja que não tinha qualidade de vida as pessoas da época. Imagine uma pessoa que apanhava sempre, era chicoteado, espancado, sofrendo naufrágio, né? Fome, nudez, enfim. O apóstolo Paulo já estava mesmo cansado. Então, alguém que pudesse ajudá-lo na prisão, que pudesse servi-lo, ser aquele braço direito, o companheiro das horas ali, era totalmente mesmo, digamos assim, compreensivo querer ficar com Onésimo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Veja, Paulo está dizendo que Filemon tinha um dever. Era o dever do Filemon servir a Paulo. Sinceramente, eu não teria coragem de escrever algo parecido com o Paulo escreveu aqui. Se eu fosse preso, eu dizer: olha, Jorge, eu queria estar com o servo lá, porque era para o Jorge
está aqui me servindo na cadeia, nas algemas que eu carrego. Já pensou? A audácia desse homem era para tu estar me servindo, camarada. Mas é o que Paulo diz. Filemão tinha uma dívida com Paulo imensa, e é o que vamos ver mais para frente. Essa dívida era o Evangelho. Por meio do apóstolo Paulo, aquele homem foi alcançado. E isso fazia com que Filemão fosse grato para com o apóstolo Paulo, grato para com aquele que apresentou Cristo Jesus, mostrou-lhe o Evangelho de Deus, por meio do qual ele obteve o resgate do inferno. Nós não estamos dizendo aqui que Filemão deveria ser eternamente submisso, né? Como as pessoas dizem, olha, o pastor é intocável, né? O pastor é alguém que manda naquilo que eu devo comprar, o pastor é responsável pelos casamentos, pelos namoros dentro da igreja, que aí isso já se transforma em algo servil. Não é isso que a gente está falando. E o próprio Jesus diz, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de mestre, porque pai, mestre, só temos um, que é Deus, o Pai. O que o Paulo está dizendo é aquela gratidão por termos recebido algo tão grande que foi a salvação. E aí sermos gratos. E aí Paulo está dizendo, olha, em teu lugar, Filemão, tu é meu cooperador no Evangelho, tu me ajuda no Evangelho, era para tu também estar me servindo aqui, mas eu queria estar com Onésimo no teu lugar. Mas eu não vou fazer isso não, porque primeiro eu não tenho o teu consentimento, e eu não quero que seja algo obrigado. Mais uma vez, lembra do perdão? Não pode ser algo imposto, de fora para dentro. Tem que ser algo brotado do coração, né? Tem que ser algo de boa vontade. Imagina, nós temos os nossos filhos. Estou vendo ali o Danilo, a Lina, tem a Mariana, o Ovídio, a Lina também, e a Mariana, o Jorge, enfim. Temos filhos. É muito chato, é muito ruim a gente dar uma ordem e ela ser cumprida de mau gosto, né? Dizer assim, menino, faz aquilo lá. Ela, já vou, papai, tá, não sei o quê. Rapaz, eu trabalho, eu passo o dia fora, eu me esforço, tu tem casa, roupa lavada, comida na mesa, eu tô te mandando um negocinho e tu fica fazendo esse show, esse drama? Tu faz de má vontade? Mas eu faço. Mas, pelo contrário, era para fazer rindo, sorrindo. Quantos meninos, quantas crianças, né, meninos e meninas estão aí no mundo, não tem pai, não tem mãe, não tem casa também, não tem comida, roupa lavada, não tem uma cama, um lençol, um cobertor. É esse sentido que Paulo está dizendo, né? Filemão, eu não quero nada obrigado, algo mesmo penoso, algo constrangido, algo que seja pesaroso. É este sentido. Mas eu quero que seja algo de coração. Alguns até acreditam, alguns estudiosos, teólogos acreditam que Paulo estava esperando que Filemão recebesse Onésimo, mas mandasse de volta para ele, sabe? Alguns dizem isso, né? Mas no final das contas, o que Paulo queria? Que Filemão aceitasse de boa vontade, amasse, perdoasse, mostrasse isso não só de boca para fora, mas externalizasse aquilo que estivesse no seu coração, o amor aos santos, né? E veja, nós também, assim como o Filemão, como o apóstolo Paulo, o Onésimo, né? Quando fazemos algo de livre vontade, quando servimos ao nosso Senhor, fazemos boas obras, saiba que nós temos galardões, meus irmãos. Temos premiações nos céus.
Veja, 2 Crônicas, não é Coríntios, é 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Lá no Velho Testamento, 2 Crônicas 15, 7 diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Veja, o que o escritor está dizendo aqui é que, olha, façamos o bem, façamos aquilo que está às nossas mãos, aquilo que está ao nosso alcance, lembrando que a nossa obra, aquilo que fazemos, tem o quê? Uma recompensa. Efésios, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Veja, quando fazemos algo para o Senhor de coração, de boa vontade, receberemos prêmios. Sabe, não é só no céu, não é só lá no céu, se eu fizer eu vou receber o galardão. Aqui na terra, meus irmãos, já recebemos os nossos prêmios. Talvez você diga assim, difícil receber alguma coisa aqui na terra, aqui a gente só recebe patada, né? Só recebe tapa na cara das pessoas. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente só recebe mesmo ingratidão em troca. Não, meus irmãos. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, irai-vos, mas não pequeis. Pelo contrário, em outra passagem vai dizer, olha, amontoa brasa na cabeça das pessoas. Se a pessoa te trata de uma forma, trata bem. Dessa forma vai amontoar brasas, aquela pessoa não vai entender, alguma hora, vai cair em si e vai ver. Isto é algo que o mundo ensina totalmente o contrário. O mundo ensina, olha, tomou aqui, dá do outro lado, ó. É o olho por olho, dente por dente, né? Tomou, levou, né? Não pisa no meu pé que eu piso nos dois. Mas é totalmente o contrário que a Bíblia ensina, né? É totalmente o contrário. E nós temos a promessa de Deus que no céu teremos galardões. E ainda no mundo temos também recompensas. Temos a recompensa no Senhor Jesus Cristo. E aí vem os versos 15 e 16 de Filemon, verso 15 e verso 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aqui Paulo faz um apelo, digamos assim, secundário. Veja, então Paulo pediu primeiro, Filemon, recebe o Onésimo. Agora nessa seção, versículo 15 e 16, Paulo pede para que Filemon receba, mas por trás do que Paulo está dizendo, ele está querendo falar assim, e olha, que ele não sofra nenhum dano físico. Lembra que eu falei no começo da carta que o dono tinha total liberdade, tinha até o direito de machucar o escravo, chicotear, bater, infligir qualquer dano físico caso ele fugisse. Inclusive até crucificar se ele quisesse, porque o escravo é um objeto vivo. E Paulo está dizendo aqui, olha, ele foi afastado de ti temporariamente, a fim de que você receba ele para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. Ou seja, tu recebe, mas não como escravo. O escravo, se o Senhor recebesse, ia bater, ia chicotear, ia infligir alguma dor, um dano, ia privar de comida, ia privar de algo. Não como escravo. Recebe antes como um irmão caríssimo, como
um irmão, até no original fala, né? Como um irmão amado. É esse que o original quer dizer, um irmão amado, especialmente de mim. Já pensou? Filemon, recebe como meu irmão amado. E o teu também, é isso que ele vai dizer. Com maior razão de ti, ele é teu irmão também. Ele foi regenerado. Quer na carne, quer no Senhor. Veja, quer na carne, quer no Senhor. Então, não inflija dano. Receba, perdoe, não machuque, por favor. Ele agora é nosso irmão, tanto na carne. Não somos iguais. Quer também no Senhor, espiritualmente falando. Filemon, no final, deveria entender que a fuga de Onésimo também fora um meio para fazê-lo retornar permanentemente. Veja, Paulo está dizendo, olha, digamos assim, ele fugiu, ele saiu das tuas mãos, foi temporário. Mas agora ele fugiu por um tempo, o original é fugiu por uma hora, para ficar contigo para sempre. Isso mostra que, irmãos, nós estaremos juntos para sempre. Eternamente, estamos aqui em Beja, mas no céu estaremos juntos também eternamente. E Paulo está dizendo isso, ó, ele saiu de ti só por uma hora, para voltar para ti para sempre. Para sempre ele vai ser teu irmão. Para sempre ele vai estar contigo, né? E é isso que Paulo está querendo dizer. Ele era agora o nosso irmão amado. Irmãos, aí chegamos nos versículos 17, 18 e 19. Lembra que eu falei que essa seção do versículo 8 a 20 era, digamos assim, a alma da carta? Esses 3 versículos eu considero como se fosse, sinceramente, o coração. Porque é aqui que está a grande lição que o apóstolo Paulo quer dar. Aqui, digamos, são os 3 versículos principais da carta. Porque nesses 3 versículos vemos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Antes Paulo tinha falado, olha, o meu coração o envia, né? O meu amor está com ele. Agora Paulo foi mais a fundo. Filemon, recebe-o como recebe a mim. Sou eu que estou aí. Recebe-o como recebe a mim. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo servindo como fiador, recebendo a dívida que não era dele, que era de outra pessoa. Veja, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, a dívida de Filemon, a dívida que ele contraíra, qualquer dano que ele tivera, era agora do Paulo. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu falei para os irmãos que esses 3 versículos nós vemos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. O que é que nós vemos Jesus aqui? Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Meus irmãos, Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus morreu. O unigênito Filho de Deus, o único daquele tipo, Filho de Deus, veio a este mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Através da sua morte, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Veja o que tem em Efésios, o que escreve Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 3.
Bendito, Efésios 1:3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, veja, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Irmãos, por meio de Jesus Cristo, nós somos aceitos pelo Pai, porque recebemos a justiça de Deus, somos justificados. É como se miseráveis pecadores, inimigos de Deus, Cristo dissesse: Pai, recebe como se fosse a mim mesmo, porque por meu intermédio, o meu sangue derramado na cruz, agora eles são os teus filhos também. O Senhor os adotará como filhos, porque eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Eu sou filho adotivo. Eu era inimigo, mas agora o Pai deve me receber. Por meio de quem? De Cristo Jesus, né? Então veja, Paulo diz: olha, recebe-o como a mim mesmo. E nós chegamos na presença do Pai em Cristo Jesus. Nós temos acesso ao Pai, temos vida eterna com Deus por meio de Cristo Jesus. E veja, vocês estão conseguindo ver a ligação? Longe de Deus, mas por intermédio da obra de Jesus Cristo, somos aceitos pelo Pai por intermédio de Cristo Jesus. Agora não somos mais inimigos, somos agora filhos adotados de Deus. E é isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 18: e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Meus irmãos, da mesma forma que Paulo pediu para Onésimo, para Filemon, lançar a dívida de Onésimo na conta dele, na costa dele, Isaías 53 diz: mas ele foi traspassado pela o quê? Pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, a nossa iniquidade, a nossa transgressão estava em Jesus Cristo, ali na cruz. Da mesma forma que Paulo diz: olha, a dívida do Onésimo é minha, a nossa dívida também estava em Cristo Jesus. Ele estava pagando tudo aquilo que devíamos ao Pai. E por último, o versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Veja, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, Colossenses 2:13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez? Removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, a nossa dívida, o nosso pecado foi encravada na cruz. A nossa dívida estava paga, está paga, por meio da obra de Cristo Jesus. Quando Cristo disse, está consumado,
tetelestai, está pago, está consumado, né? Acabou a dívida. Paulo falou, eu pagarei, encerra a dívida do Onésimo. Cristo Jesus fez isso por nós. Está consumado, está pago. Acabou a dívida. A dívida foi pregada na cruz do Calvário. O salvo não tem mais nada a pagar. A salvação é gratuita. Foi pago por um preço de sangue. Foi o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, que nos trouxe a redenção, a remissão dos nossos pecados. E aí vem o verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. No final, Paulo está dizendo, olha, tu vai receber o Onésimo, eu te peço para tu amar o Onésimo, perdoa ele. Mas quem vai estar recebendo esse benefício vai ser eu, o Paulo, o velho, o apóstolo, né? Reanima-me, versículo 20 de Filemão, reanima-me o coração em Cristo. No versículo, se eu não estou enganado, versículo 4, Paulo diz, olha Filemão, eu sei, eu ouço aqui que tu ama os irmãos, isso reanima o meu coração. E agora no versículo 20 ele está dizendo, reanima-me novamente o coração. Faz isso que eu estou pedindo. Aceita, Onésimo. Porque antes de tudo, Filemão, você foi aceito por Deus. Você foi amado por Deus. Você foi perdoado por Deus. Se ele te fez mal, perdoa. Ele não sabia o que estava fazendo. Tu sabes, agora é o teu dever perdoar. É o nosso dever perdoar. Vocês lembram da parábola que Cristo contou? Daquele servo que estava devendo uma quantia ao rei. E aquele servo suplicou perdão para aquele rei. E o rei perdoou. Sim, eu perdoo sua dívida. Mas aquele mesmo servo tinha um outro que estava devendo a ele uma quantia irrisória. O que esse servo fez? Pegou esse devedor, lançou na cadeia e disse, tu só vai sair daqui quando pagar a dívida. Quando o rei soube que aquele que ele havia perdoado havia feito isso com aquela outra pessoa, ficou irado, porque o rei, que estava com a dívida maior daquele homem, perdoou sua dívida. Por que aquele servo não poderia perdoar o outro, que a dívida era mínima? E lançou esse homem na cadeia para ficar eternamente lá. Isso deve nos impactar, meus irmãos. É o meu dever amar, é o meu dever perdoar, é o meu dever aceitar o meu próximo, porque um dia um Deus puro perdoou um pecador, como eu, como você. Recebemos o perdão de Deus, fomos perdoados, e eu devo também amar, perdoar, não de boca, não algo falso, não, eu perdoo, mas não esqueço. Já ouviram essa frase, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Miserável. Se Deus agisse assim com você, se Deus agisse assim com nós todos, o que ia sobrar da gente, meus irmãos? Todo dia pecamos contra o Senhor, todo dia transgredimos a sua lei, e todo dia Ele nos abençoa, todos os dias o seu perdão nos alcança. Por que você não é capaz de perdoar, não é capaz de amar, não é capaz de estar unido com os nossos irmãos, com as pessoas de fora? Com as pessoas de fora muito mais. Lembra o que Estevão falou, sendo apedrejado, sendo morto? Suas últimas palavras foram o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que estavam matando ele. Sem falar de Jesus. Jesus na cruz falou, Pai, perdoa porque também não sabem o que fazem. Meus irmãos, amemos
não de palavra, mas de fato e de verdade. Perdoemos porque fomos perdoados. Estejamos unidos, meus irmãos. Que este seja o nosso desafio, né? Que Deus, Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de praticarmos isto. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. A tua régua, Senhor, é tão alta que o ser humano por si só não consegue cumprir aquilo que tu queres. Nosso coração é mau, somos pessoas odiosas, gostamos mesmo de querer nos agradar, querer mesmo fazer aquilo que é o melhor para nós. Mas pedimos a tua misericórdia, a tua graça de podermos cumprir a tua palavra, amando uns aos outros, perdoando o nosso próximo, sabendo que um dia tu enviaste o teu Filho, Senhor, ao mundo para morrer por miseráveis pecadores como nós. Tu mesmo nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que hoje todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E por causa do teu exemplo maior, que eu possa, Senhor, que os meus irmãos possam, Senhor, também amar e perdoar uns aos outros. Nos ajuda, tem compaixão de nós, Senhor. E eu peço as tuas bênçãos, a tua graça que possa nos acompanhar nesta semana e nos ajude a cumprir de coração aberto, Senhor, de coração inteiro a tua palavra. Nos dê uma boa semana, nos acompanha, te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Uma boa semana, Deus nos abençoe.